outro detalhe que eu quero que vocês observem é que na Bíblia o termo ancião, bispo e pastor falam da mesma ou do mesmo encargo de serviço. Esse é um detalhe muito importante. Onde nós estudamos isto? Alguém se lembra? Atos 20, 17 e depois 28. Quando ele chama os presbíteros, Paulo chama os presbíteros de Éfeso, quando ele estava em Mileto. Aí ele disse para aqueles presbíteros no versículo 28, atendei por vós e por todo o rebanho, qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes. Então você vai ver aqui 3 termos: presbíteros, bispos e pastores. E quando você encontra esses termos, bispos, o termo bispo fala de supervisores, porque a supervisão é o encargo dos presbíteros. E depois ele fala pastores, isso fala daqueles que guiam, daqueles que corrigem, daqueles que instruem, daqueles que guardam o rebanho. Então veja, vamos pegar os 3 termos aqui. Ancião ou presbítero refere-se ao caráter. Segundo, bispo, função, e pastor, dom. Então, esses anciãos, nós podemos tomar essas 3 palavras para ter uma definição do que é um ancião. Então, presbíteros, caráter, bispo, função, pastor, dom. Então, nós temos caráter, função e dom. Muito claro, não é, irmãos? Veja o quanto isso corrige toda essa mentira que existe dentro do contexto cristão dos nossos dias, onde o ministério tem servido para estabelecer posição. O ministério nunca foi estabelecido para colocar alguém numa posição, mas sim serviço. Hoje você vê apóstolos, são aqueles que estão dominando sobre todo mundo. Nunca na Bíblia há uma referência que os encargos ministeriais têm como função dominar, e sim servir. Você consegue estabelecer a diferença entre dominar e servir? Essa expressão dominar fala de uma autoridade suprema que tem total primazia, preeminência, controle e muitas outras coisas. Isso tem a ver com o mundo secular. Quando o Tiago e João, eles constrangeram a sua mãe para poder ir ao mestre e dizer: mestre, permita que meus filhos no teu reino sentem um à direita, outro à esquerda. Sabe o que Jesus disse para eles? Vocês não sabem o que estão pedindo. Sentar à minha direita e à minha esquerda não compete a mim conceder. Esses lugares já foram estabelecidos ou preparados pelo Pai para aqueles os quais Ele escolheu de antemão. Aí o Senhor Jesus vira para eles e pergunta: podeis vós beber o cálice que eu bebo? Sabe o que eles disseram? Podemos. O Tiago foi o primeiro dos apóstolos a morrer, o João foi o último. Isso significa que ele também teve mais tempo para sofrer. Então, irmãos, isso não é uma posição secular que alguém ganha por méritos. Isso é um chamado divino. É algo que Deus concede. Não é sentar e ter uma posição, mas receber um encargo divino. É Ele quem escolhe, é Ele quem chama, é Ele quem capacita. Então não é uma pretensão humana. Não adianta alguém dizer: eu fiz um seminário e do seminário se tornou um pastor, ou seja lá o que for. Seminário não tem competência espiritual para dar encargo, dom a uma pessoa. Isto só o Espírito Santo de Deus. Então, vamos avançar, porque todos esses assuntos já foram falados. Quando a gente estuda o termo bispo no Novo Testamento, ocorre apenas 5 vezes. Não existe uma extraordinária ênfase a uma função clerical, mas é um encargo de serviço dos presbíteros. 5 vezes apenas. Os textos já foram lidos na semana passada. 5 vezes. Nós já estudamos sobre isso. Agora, irmãos, irmãs, a gente tem que ser muito cuidadoso, porque assim como o catolicismo
desviou do foco, do propósito, da palavra de Deus, estabeleceu uma classe mediadora entre Deus e o seu povo, colocando uma ordem clerical. O cristianismo fez da mesma forma, e dentro do cristianismo existem várias ramificações. Existem os superapóstolos, os pai-apóstolos, existem tantas designações clericais no meio do cristianismo, pastor-presidente. Isso não tem na Bíblia, isso não tem base, não tem fundamento. São nicolaítas, como está na carta à igreja de Éfeso e também na igreja de Pérgamo, em Apocalipse capítulo 2. O Senhor odeia, a Bíblia diz que Deus odeia a obra dos nicolaítas. O que significa nicolaítas? Nical e Lau, são dois vocábulos. São aqueles que se colocam entre Deus e o povo, é uma classe mediadora. Os presbíteros, os anciãos, não constituem uma classe mediadora entre Deus e a igreja. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele é o único mediador. E entre você e Deus só existe uma coisa: o sangue de Cristo Jesus, que abriu um vivo e novo caminho. Então não tem classe, você não precisa vir a um presbítero confessar os seus pecados. Você tem que ir ao Senhor, ao sumo sacerdote, aquele que te ama, aquele que verteu sangue por você. Vai até Ele, confesse os seus pecados, rasgue o seu coração, porque Ele tem a provisão suficiente para te purificar de toda iniquidade, remover toda a culpa. Entende, irmãos? A gente acha que essa classe mediadora, clerical, ela funciona para remediar, ou então para intermediar a nossa posição diante do Senhor. Não, irmãos. Os presbíteros, eles são apenas ovelhas de frente. São homens com uma especial incumbência, que tem um único propósito, como está em Efésios 4, 11 e 12. Equipar os santos, para que eles possam desempenhar o seu chamamento, para a edificação do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo edificado, todos nós chegaremos à unidade da fé, do pleno conhecimento de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quão glorioso é isso, irmãos e irmãs? Isto é fundamento. Isto é algo grandioso. Então, se você estuda a história da igreja, eu falo para vocês, irmãos, um dos maiores prejuízos que você tem na sua vida cristã é o fato de você não conhecer a história da igreja. Uma estatística diz que 95% dos cristãos não conhecem a história da igreja. Não conhecem. Eles não sabem o que aconteceu a partir da era dos apóstolos em diante. Esse é um grande equívoco que os cristãos guardam de maneira consciente ou inconsciente nos seus corações. Todos nós, irmãos, deveríamos conhecer. Porque vocês vão ver como surgiram os desvios, como os elementos se introduziram na vida da igreja, procurando primazia, especialmente depois da morte dos apóstolos. Como aquelas 5 cidades, onde o cristianismo mais prosperou: Antioquia, Jerusalém, Constantinopla, Roma, Alexandria. Essas cidades, o evangelho prosperou de tal forma, que chegou um tempo, não existiam mais os apóstolos. Aí os bispos, os presbíteros destas cidades, eles se autoproclamaram bispos, acima dos presbíteros, e passou aí a dominar as regiões menores. Assim, a igreja foi se dividindo. Antes era a comunidade de todos os santos, o sacerdócio de todos os santos, agora uma classe clerical, 5 homens, 5 bispos. Desses presbíteros se levantaram esses que se auto-intitulavam e reivindicavam autoridade sobre a igreja e sobre o presbitério. Não demorou muito, Roma e Constantinopla se fortaleceu muito politicamente. E na era de Constantino, que surge aí a partir do ano 312 depois de Cristo, Constantino fez muitos favores à igreja. Para você ter uma ideia, até a era de Constantino, os cristãos só se reuniam em casas ou em alguns lugares públicos. Mas Constantino construiu o primeiro local de reunião em memória à sua mãe Helena.
E desde então os cristãos deixaram esse convívio das casas e passaram a construir e recebendo favores do imperador a ter seus próprios locais de reunião. Não demorou muito para que a igreja de Roma e a igreja de Constantinopla crescesse. E aqui um bispo se levantou em cada uma dessas cidades, passou a ter preeminência sobre todas as igrejas. E aí, irmãos, não demorou muito para que o império se dividisse entre oriental e ocidental. E assim, a igreja também se dividiu. É uma igreja oriental, uma igreja ocidental. Uma se tornou católica, apostólica, romana, e outra se tornou ortodoxa. Começa todo esse movimento, influenciado por esses dois homens que o Senhor usou tanto, Wycliffe e John Hus. Aí, Martinho Lutero vai até a Catedral de Wittenberg, em outubro, e fixa aquelas conhecidas 95 teses, desafiando o poder papal e o catolicismo romano. Ali começa a reforma. Então nós vamos perceber que depois o Senhor vai usar dois homens muito importantes juntamente com Lutero, Zwinglio e Calvino, dois homens conhecidos pela audácia, ousadia na palavra. Calvino, eu acredito que até mais do que Lutero, ele tinha uma visão teológica muito centrada, muito equilibrada. Aí, os seguidores de Lutero são chamados de luteranos. Os seguidores de Calvino são chamados de calvinistas. Aí começa, irmãos, toda a bagunça de novo. O Senhor restaura e o diabo deforma. Então, esta visão, irmãos, ajuda você a tentar lutar para preservar aquilo que é a verdade, aquilo que é a doutrina, a sã doutrina. Ministério não é cargo. Ministério não é ocupação secular. Ministério é um dom de Deus. E o ministério, em primeiro lugar, tem a ver com a nossa vida com Deus e não a nossa vida com a igreja. A nossa vida com a igreja é uma consequência. Estão vendo, irmãos? Então é isso. Vamos a um detalhe também que a gente viu, eu quero concluir hoje também, que me ajude os irmãos a perceber cada detalhe, se eu esquecer aqui, me ajude. O ministério plural no Novo Testamento, como é exposto, é o ministério dos presbíteros. Se você observar, você vai ver que o Novo Testamento expõe isso, que o ministério plural é o ministério dos presbíteros. Nunca você vai ver o exercício do presbitério sendo executado por uma só pessoa. A Bíblia nunca faz referência ao exercício do ministério dos presbíteros sendo executado por uma só pessoa. Só existem 4 versículos na Bíblia onde aparece a palavra presbítero no singular. Somente 4. E 2 desses é citado por Pedro e João, onde eles se autoafirmam presbítero com aqueles irmãos. Porque na localidade eles eram presbíteros, mas quanto à obra, eles eram apóstolos. Porque a esfera do ministério apostólico é a obra. Dentro de uma localidade, eles eram presbíteros. E talvez, como presbíteros, eles fossem profetas ou mestres. Então, amados, quando você estuda o termo presbíteros, plural, você vai ver que são 14 referências. Nós citamos, estudamos estas referências. Não podemos ler todas, mas elas foram citadas. Agora, nós vamos ver que existem 2 grandes perigos, e esses grandes perigos que têm rondado a igreja em todas as épocas, são chamados de institucionalismo e o eclesiasticismo. E nos nossos dias, e até, irmãos, entre nós, mesmo no Brasil e em outros lugares, a gente tem visto como os irmãos acham que ministério é institucional. Essa ideia de querer instituir o presbitério. A gente começa a reunir, aí os irmãos começam a reunir, aí já acham que tem que instituir presbitério. Presbitério não é instituído pela igreja. Se você olhar a Bíblia, você vê que o presbitério sempre foi instituído por um obreiro em comunhão com aquela igreja. Quando Paulo escreve para Tito, ele diz para Tito
que ele colocou ele lá, ele enviou ele lá, e ele escreveu aquelas coisas para ele lá em Creta, para que ele colocasse algumas coisas em ordem, que de cidade em cidade ele pudesse estabelecer presbíteros. Estão vendo? Porque Tito era um obreiro, ele era um companheiro de Paulo. Irmãos, a igreja não pode instituir, a igreja não pode, de si, por si mesma, instituir presbítero. Vocês levantarem aqui, como algumas denominações fazem, e começam a escolher quem deve ser os presbíteros entre vocês. Isso tem que ser obra do Espírito Santo. E a medida do Espírito Santo não é instituir, a medida do Espírito Santo é fluir. Vai fluir dentre vocês. Quem fez isso foi Pedro, no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. E o que ele pôde gerar? Matias. Mas quando o Espírito Santo levantou em Atos 13, ele escolheu Barnabé e Saulo para ele, não foi para a igreja. Separar em mim a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Estão vendo? O ministério é para o Senhor. Meus queridos irmãos, vamos ser cuidadosos. Deixe o Senhor fluir. Se um dia o Senhor te levantar para algum lugar, para uma determinada localidade, e vocês começarem a reunir, o Senhor estabelecer irmãos ali, chamar irmãos, não se preocupe em levantar ninguém. Não se preocupe. Porque quando vocês começarem a se preocupar, vocês estão começando a colocar a mão na obra. Não coloquemos nossas mãos nas coisas do Senhor. Deixe que o Espírito Santo encabece todas as coisas. Nós temos que confiar tudo a Ele. Um dia o povo de Israel queria um rei, porque todas as nações tinham um rei. Sabe o que eles conseguiram gerar? Saul. Sabe quem foi Saul? Aquele homem que reinou 40 anos, nunca se importou com o testemunho da presença de Deus. O eclesiasticismo, embora seja uma negação à Escritura, também é uma negação à igreja como corpo de Cristo. Isso aqui é descrito pela igreja de Laodiceia, quando a igreja opina, quando a igreja acha que é ela que tem que dominar, ela que tem que escolher, tudo tem que ser feito numa assembleia aberta. A gente convoca todos os irmãos, e aí a gente coloca um assunto aqui, todos decidem. Aí nós vamos pelo voto da maioria. Imagina, irmãos, nós vamos apresentar um assunto aqui, irmãos, quem concorda, levanta a mão, quem discorda, isso é igreja, irmãos, isso é eclesiasticismo, isso não é igreja. O Senhor estabeleceu um governo por meio dos anciãos. Você pode não concordar, você pode achar que eles não estão certos, então você só tem uma pessoa para você falar. Sabe quem? O Senhor. E a Bíblia diz, se alguém tiver queixa contra um ancião, que levem testemunhas e vá até os anciãos. Não toque, não toque. Irmãos, eu peço para vocês, não é em relação à minha pessoa, nem um dos meus irmãos, mas não toque naqueles os quais o Senhor levantou. Se você tiver de falar, vá até o Senhor e fale para Ele, porque Ele também deve ter algumas coisas para te falar. Então resolva isso com Ele. Não brinque com esses assuntos. Não é que você está tocando nas pessoas, você pode estar tocando na autoridade de Deus. Irmãos, a autoridade de Deus não sou eu. Eu não sou a autoridade de Deus. Nenhum dos presbíteros aqui é em si autoridade alguma. Nós somos servos. A autoridade é aquilo que de Deus flui por meio de nós. A autoridade é o governo de Deus por meio deles. Então você não está tocando nas pessoas, porque o inimigo não está preocupado em tocar em A, B, C ou D, ele está preocupado em tocar em Deus, e o meio que ele faz, sempre são meios carnais. Você acha que Satanás, irmãos, está preocupado com algum homem aqui? Você acha que Satanás está preocupado com o irmão A, irmão B, irmão C? Ele está preocupado com Cristo em nós, ele está preocupado com o testemunho de Cristo, ele está preocupado com a obra de Cristo, é isso que ele combate, desde o início. Ele tentou usurpar, foi o lugar de Cristo lá na glória, por isso que ele foi lançado às profundezas do abismo. Então você sempre considere isso. O objetivo absoluto de Satanás não é a igreja como um fim em si mesma. O objetivo dele é atacar Cristo. É assim que ele faz. Agora, qual é a resposta do Senhor contra o eclesiasticismo, contra o institucionalismo? É aquilo que nós vemos em Efésios, capítulo 4, a partir dos versículos 7 a seguir. Então, quando você lê esses textos, eu convido vocês para abrirem suas Bíblias.
Aqui em Efésios capítulo 4, versículos 7 a 11 diz: mas a cada um de nós foi dado a graça. Se você puder sublinhar, isso aqui é tão importante, irmãos. Essa frase, a graça, é tão importante. Oxalá tivéssemos tempo para falar um pouco sobre esta a graça, que Paulo está falando aqui. Porque, meu irmão, minha irmã, deixa eu te contar algo. Permita-me citar apenas esse ponto, porque ele é sublime demais. Eu não estaria em paz se eu voltasse para minha casa e não compartilhasse isso com vocês. Lembra quando Paulo diz assim para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, Timóteo, meu filho, fortifica-te na graça. Há um outro texto que ele diz aos irmãos em Coríntios, que ele trabalhou mais do que todos os apóstolos, em 2 Coríntios, ele diz assim, não eu, mas a graça de Deus em minha vida, ou comigo, que é o mesmo sentido. Então, qualquer função da graça, nós sabemos que a palavra graça e glória são as palavras mais profundas que nós temos na Bíblia. Então, não dá para você falar sobre graça na sua total plenitude, mas apenas dentro do contexto em questão. Quando Paulo diz assim, mas, observe bem, mas a cada um de nós foi dado a graça. Então, o que é o ministério? O ministério tem a ver com esta graça. Ministério não é uma questão de capacidade. Muitas pessoas dizem, eu não tenho como servir, eu não posso servir, eu não me acho digno de servir, eu não estou à altura de servir. Quantos de nós nos escondemos de trás da incapacidade? Quantos de nós nos escondemos de trás da indignidade? Eu não sou digno, quem sou eu? Aí a pessoa começa a se olhar, vê, eu não, olha aquele irmão, olha aquele outro, muito melhor do que eu. Então, quando não é incapacidade, é indignidade. Irmãos, e nós podemos citar outras questões, onde as pessoas se escondem para não serem usados pelo Senhor. Irmãos, ministério, o serviço espiritual, seja em que esfera for, não é uma questão de capacidade, não é uma questão de ser digno ou de ser indigno, é uma questão de graça. É uma questão de graça. Aquilo que o Senhor tiver de derramar na sua vida, não é porque você merece, é porque Ele faz por causa da sua graça. Se você vê um homem cheio da palavra, ele não é um homem cheio de conhecimento, ele é um homem cheio de graça. Se você vê uma pessoa pregando com autoridade, você diz, como aquele irmão é cheio de poder? Ele não é cheio de poder, ele é cheio de graça. Estão compreendendo? Porque a gente começa a ver assim, nossa, fulano, quando prega, é uma pessoa cheia do poder, não é cheio de poder, irmãos, ele é cheio de graça. Mas que conhecimento que fulano tem? Quando ele prega, é uma fonte de conhecimento, não é conhecimento, irmãos, é graça. Porque se for poder, se for conhecimento, é carne. Entende? Porque o poder não é aquilo que o homem é. O poder é Deus, o poder é o Espírito fluindo. Então não é uma questão da pessoa, é uma questão do Espírito. Mas a gente nunca diz como o Espírito Santo tem falado a nós. A gente diz assim, como o irmão fulano tem ministrado a nós. Nossas concepções, nossa visão é muito equivocada, irmãos. Então dá a ideia que a gente está recebendo algo de homem. Mas quando você entende isso, você diz como o Senhor é gracioso, como o Senhor nos falou, como o Senhor ministrou a nós. Então, quando você vai dizer assim, esses dias atrás, eu recebi algo do irmão, você não recebeu nada do irmão, o que você recebeu do Senhor. Por que o diabo tem colocado no coração de muitos homens hoje, que eles são poderosos, que eles têm poder, eles chegam a dizer assim, eu determino. Você nunca viu isso na sua vida? Eu determino. Determino o quê? Você acha que o diabo não fica do lado dele e fala assim, sou um contigo, determina que eu vou lá e vou te ajudar. Aí a pessoa recebe bênção, mas morre espiritualmente. Recebe bênção, mas se torna escrava de uma religião maldita, que saqueia as riquezas insondáveis de Cristo. A pessoa passa a ter todas as riquezas deste mundo, porque Satanás pode dar. Ele disse para o Senhor Jesus, se prostrardes, me adorares, te darei tudo isso. Jesus desmentiu ele disse, me foi entregue. Ele disse isso para o Senhor.
que todos aqueles reinos, e o Senhor Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo. Foi o Senhor Jesus que disse que Satanás é o príncipe deste mundo. Ele tem um reino de principados, de potestades. A Bíblia que diz. Então, irmão, você acha que ele não está interessado em dar casa, carro, coisas grandes para essas pessoas? Ele dá tudo isso, mas rouba delas, sabe o quê? As insondáveis riquezas de Cristo. A Bíblia fala que existe só uma pérola de grande valor, que significa que fora essa pérola de grande valor, nada tem valor. Ou não é? É. Diante de Deus só existe uma pérola de grande valor. E a Bíblia diz que aquele que encontrou ela, vendeu tudo para ter aquela pérola. Porque só existe uma pérola de grande valor. E essa pérola é o Senhor Jesus. Diante dela toda riqueza desvanece. Toda riqueza, todo o brilho do mundo perece. E sabe o que o diabo faz? Ele te dá os reinos deste mundo, mas ele te toma a pérola de grande valor. Aí você vê o irmão sair na rua, ele compra o primeiro carrinho, aí ele já coloca, foi o Senhor que me deu. Né? Em caso de arrebatamento, esse carro ficará descontrolado. Irmãos, como descontrolado se o dono já está descontrolado? É mais fácil o carro ser arrebatado e o dono ficar descontrolado. Irmãos, esse cristianismo decaído tem proporcionado uma arrogância espiritual muito grande. É a arrogância de Laodiceia. Então essa palavra graça, irmãos, acolha ela no teu coração. E não se esconda da voz do Senhor. Não se esconda do chamamento do Senhor. Nunca diga que você é uma pessoa insignificante. Nunca diga que você é incapaz. Nunca diga. Porque Deus chamou homens incapazes, e aqueles que eram grandemente capazes, Ele os esvaziou, porque Deus não usa homens cheios, Deus só usa homens que Ele esvazia. Vamos ler, tanta riqueza que tem nessa frase, a graça, segundo a medida do dom de Cristo. Então, a graça é dada conforme o quê? O dom de Cristo. O dom de Cristo. Essa é uma outra frase grandiosa. O dom de Cristo. O que é o dom de Cristo? Nós temos a palavra dons no plural e temos a palavra dom. Existe um princípio que os eruditos sempre usaram para expor esse assunto. Eles dizem sempre que a expressão aparece no plural, dons, charismata, fala dons da graça de Cristo. Mas sempre que a palavra aparece no singular, fala do próprio Cristo. Por isso que vocês vão entender que os 5 ministérios têm a ver com o dom de Cristo, e não os dons da graça de Cristo. Porque é Ele mesmo. É Ele mesmo em sua obra intensificada. É Ele mesmo trabalhado na vida de homens, intensificado e expressado. Aí ele diz, por isso que, por causa da graça e por causa do dom de Cristo, subindo ao alto, quem foi que subiu ao alto? Foi o Senhor Jesus. Levou o cativo o cativeiro. Quando foi que ele fez isso? Foi quando ele triunfou. Olha o texto que vai te ajudar a entender isso. Colossenses 2, 15. Tendo despojado todo principado e potestade, triunfou sobre eles e os expôs ao desprezo. Esse versículo tem que ser colocado ao lado desse aqui. Porque o Senhor Jesus foi aquele que levou o cativo o cativeiro, foi aquele que despojou todo o principado e potestade, os expôs publicamente ao desprezo, quando deles triunfou lá na cruz do Calvário. Então foi o Senhor Jesus. Aí ele diz, por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, concedeu dons. Agora aqui, já não é o dom, é dons. Então vamos entender depois o dom e os dons. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também desceu, primeiro as partes mais baixas da terra, as profundezas. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu, acima de todos os céus. Agora veja bem, por que ele subiu? Por que ele levou o cativo o cativeiro? Para cumprir todas as coisas. Então se tudo nele se cumpre, se tudo nele, se tudo deve estar de acordo com ele, ele é a medida, ele é o padrão de Deus. Ele é o dom inefável de Deus.
Tudo tem que vir dele, não tem que vir da igreja, não tem que vir de homens, porque tudo se cumpre nele, tudo é dele, por ele e para ele. Irmãos, quantas riquezas nós temos aqui. Aí diz, ele mesmo, concedeu uns, está vendo uns aqui? Esse uns do plural tem a ver com esses dons. Eu quero que você observe isso. Dons, concedeu dons aos homens. Quem são esses dons? Esses uns. Por que eu sei isso? Por uma simples razão hermenêutica. Porque Paulo está citando aqui o Salmo 68, 18. E lá no Salmo 68, 18, Davi diz assim que Deus concedeu homens como dádivas. E Paulo diz assim, que Deus concedeu dons aos homens. Ora, irmãos, se realmente Paulo disse o que está aqui, Paulo está torcendo a palavra de Deus. Mas Paulo não está torcendo a palavra de Deus. Paulo está trazendo um significado prático à palavra. Davi disse que Deus concedeu dom àqueles homens como dons. E Paulo está dizendo que aqueles homens que Deus concedeu como dons, eles são as dádivas. Eles recebem o dom de Cristo e eles se tornam os dons de Cristo para a sua igreja. O que quer dizer que eles se tornam uma expressão do ministério de Cristo, porque Cristo, somente Ele, é o apóstolo, porque Ele foi aquele enviado da parte do Pai. Apóstolo significa enviado da parte de, enviado com e enviado para. Somente Ele é profeta. Lembra aquela mulher samaritana? Ela perguntou assim, és tu profeta? Veja o capítulo 24 de Mateus, ele profetizando. Ele não somente era profeta, ele também era evangelista. Ele veio e pregou o evangelho. Em Lucas 4,18 ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar evangelho aos cativos, dar liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então ele era evangelista, mas não somente apóstolo, profeta, evangelista, ele também era pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor. O escritor aos Hebreus o chama de grande pastor, e Pedro chama de supremo pastor. Ele é o bom pastor, ele é o grande pastor, ele é o supremo pastor das nossas almas. Mas não somente pastor, é mestre também. Em João 13 diz assim, vós me chamais Senhor e Mestre, e dizeis bem porque eu sou. Se você estudar os evangelhos, das 90 vezes que alguém chegou até o Senhor Jesus, 60 vezes as pessoas chamaram ele de mestre. Então ele, somente ele, reunia em si todo o ministério, porque ele é aquele que tudo se cumpre nele. Olha o que diz o texto, ele está sentado acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. A igreja não recebe nada fora de Cristo, a igreja não pode ser edificada com nada que esteja fora de Cristo. O que os homens têm feito? Pela ausência de Cristo, porque a centralidade dele não está, começa a instituir ministério, serviço e outras coisas mais. E isso tem causado um dano terrível à igreja. Então, queridos, vocês veem isto, ele concedeu todos esses ministérios, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Essa palavra é equipar os santos. Para quê? Para a obra do ministério. E qual é a obra do ministério? A edificação do corpo de Cristo. Como que o corpo de Cristo será edificado? Todos chegarão à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Isto é o ministério. Então, irmãos, estes textos aqui, eles de uma vez por todas, destronizam, dilaceram, de uma vez por todas, o institucionalismo e o eclesiasticismo, graças ao nosso Senhor, por todos os princípios que estão aqui. Mesmo tendo, irmãos, lido de maneira tão superficial, mas eu creio que, se você permitir, o Espírito Santo vai te trazer luz para você ver quanta riqueza do Senhor existem nesses textos. Se nós pudéssemos estudá-los, vocês iam ver quanta riqueza. Agora, amados, permita-me colocar um princípio final aqui, sobre o segredo mais profundo da obra de Deus. E aqui eu quero terminar. Vem comigo em João capítulo 10, versículo 38. Embora muitas coisas poderiam ainda ser faladas sobre esses textos,
algumas proposições, mas vocês podem ver isso nas sinopses que foram enviadas para vocês. Vamos entender o segredo mais profundo da obra de Deus, do serviço ao Senhor, porque isso é um princípio. Como que você pode servir? Irmãos, esta é a chave. Eu peço que o Senhor me ajude e que você também possa ter essa mesma disposição. Nós temos que orar sobre este princípio fundamental. O segredo mais profundo da obra de Deus, do serviço ao Senhor, é visto na pessoa do Senhor Jesus. Então nós vamos aprender isto com Ele. João 10, 38, está assim: mas se faço, ainda que não creais em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Olha essa frase: para que acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. João 14. Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu falo, não as falo de mim mesmo, mas o Pai que mora em mim, Ele faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos pelas mesmas obras. Irmãos, esses textos são muito importantes. Sabe por quê? Porque aqui nós vamos ver o mistério intrínseco que revela para nós a natureza, a verdade mais profunda de todo o serviço cristão na pessoa do Senhor Jesus. Se Ele é entronizado, tudo se cumpre nele, nós também temos que considerar que quando Ele esteve aqui na terra, Ele foi o padrão, Ele foi a medida de todo o serviço espiritual. Nós não temos padrão em seminários, em leitura de livros, livros sobre liderança, livros sobre ministérios, nada disso, irmãos. Nós temos um padrão, e esse padrão é uma pessoa. E qual foi o segredo do ministério dele? Esses textos vão nos mostrar. Observe isso, irmãos. Ele vai nos falar que a obra de Cristo, o seu serviço terreno aqui nessa terra, foi a expressão clara, visível da obra do próprio Pai. Foi através dele que o Pai se manifestou. Então nós não estamos aqui, irmãos, os anciãos, eles não foram chamados para fazerem a obra deles, eles foram chamados para fazer a obra de Deus. Como nós podemos fazer a obra de Deus? Irmãos, nós não podemos fazer a obra de Deus, nós somos os canais pelos quais Deus faz sua obra. Estão vendo? Então não envolve capacidade, não envolve ser ou não ser alguém, não envolve nada disso. Envolve, irmãos, é Deus colocar o dedo e dizer a você: eu te chamei. É você não resistir, é você se render. Mas e agora, como que eu poderei ser guardado? Porque, irmãos, um dos lugares mais perigosos para uma pessoa que tem um encargo diante de Deus é um púlpito como esse. É a falsa consciência que você é alguém sobre as pessoas. É o perigoso e sedutor desejo de dominar. E esquecer que primeiro o ministério é ao Senhor. Precisamos ser firmes, precisamos manter uma posição firmes, para impedir que Satanás não entre, não ganhe ousadia. Temos que ser firmes, especialmente como Paulo disse para Timóteo, não permitir que a falsa doutrina, o falso ensino, que brechas, que fendas, haja no meio do povo de Deus, e assim Satanás criar confusão, banalizar a palavra. Nós temos que sofrer, temos que pregar o Evangelho, sofrer pelo Evangelho. Nós temos, irmãos. Então escute isto. O segredo está aqui diante de nós. O Senhor Jesus vai dizer: estou no Pai. Eu queria que você observasse algo muito especial. Está vendo essa frase? Estou no Pai. Eu queria que você observasse aqui essa expressãozinha no. Não é interessante? Estou no Pai. Eu queria que você, por favor, circule, sublinhe esta pequenininha palavra que está aí. No. É uma contração aqui na língua portuguesa.
na gramática, em português, é uma contração, é a combinação de duas preposições, de e em. De e em. Aí sofre essa redução para esse pequeno vocábulo no. Quer dizer, torna uma redução para um vocábulo único. Agora, é interessante, quando você estuda essa preposição, ela quer dizer dentro de, ou junto de. Quando o Senhor Jesus diz assim, eu estou no Pai, é como se ele estivesse dizendo, eu estou dentro do Pai, eu estou junto do Pai, e o Pai está dentro de mim, o Pai está junto de mim. Estão vendo? Que palavrinha, hein, irmãos? Quem imaginava que uma palavrinha no meio de uma frase, estou, Cristo, Pai, tem ela, no. Só o Espírito Santo para fazer isso. Porque quando você vai para o original, você vai ver que ela é uma preposição primária que denota um estado de posição fixa. Olha que coisa linda. Só essa palavrinha. Uma preposição primária que denota um estado, uma posição fixa. Qual era a posição fixa deles? Quer dizer que ele fixou uma posição definida na sua vida enquanto esteve na terra, estar no Pai, e o Pai estar nele. Este era o segredo da vida dele. Por isso que ele disse, não sou eu que faço, é o Pai que faz. Irmãos, não é você que vai fazer, é Ele que vai fazer por meio de você. Porque a glória nunca vai ser minha, nunca vai ser sua, a glória sempre vai ser dele. O dia que você esquecer o lugar da glória, você já caiu. O dia que você achar que você pode pregar mais, você pode ser o melhor, você tem mais, você pode mais, você é mais usado, você é o bam. Esqueça isto, porque isso é satânico, irmãos. Isso é satânico. Isso é perigoso. Este é o degrau mais profundo da ruína. Agora, observe, irmãos. Quando você estuda esta pequenininha palavra aqui, ela tem uma ideia de uma coalescência. O que é uma coalescência? É uma adesão, uma concrescência, é uma fusão de dois elementos. Olha que palavra rica que o Espírito Santo colocou aqui. É justamente isso que o Senhor quer dizer para nós, que este é o segredo mais profundo da obra. É se Deus estiver dentro, infundido dentro da nossa vida. Porque somente isso vai nos livrar do terrível e pernicioso desejo de buscar glória para nós. Por isso Paulo disse, alguém deseja o episcopado, é uma excelente obra. Agora você está vendo a excelência dessa obra? A excelência dessa obra é que você não vai servir-se deste encargo para você mesmo, mas para a glória de Deus. A excelência dessa obra não está na posição, mas na glória de Deus, porque é para Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos esclareça mais sobre este assunto tão sério. Na próxima quinta, se o Senhor permitir, vamos entrar nos próximos versículos do capítulo 3 de 1 Timóteo.